se engana. Há uma igreja nos Estados Unidos chamada Almighty God Tabernáculo de Deus Todo-Poderoso. Num sábado à noite, o pastor dessa igreja ficou trabalhando até mais tarde e decidiu chamar sua esposa por telefone antes de voltar para casa. Era por volta de 22 horas. A esposa não atendeu ao telefone, apesar do pastor deixar tocar várias vezes. Ele pensou que sua esposa estivesse ocupada e continuou a fazer mais algumas coisas. Mais tarde ele tentou de novo e sua esposa atendeu de imediato e perguntou por que ela não havia atendido antes, e ela disse que o telefone sequer havia tocado. O pastor ficou bravo, esquecendo-se de que deveria ser um marido compreensivo. Na segunda-feira seguinte, o pastor recebeu um telefonema no escritório da igreja do número que ele havia discado no sábado à noite. O homem com quem falava queria saber o porquê de o pastor ter ligado para ele no sábado. O pastor não entendeu o que aquele homem estava dizendo, então o homem disse: "O meu telefone tocou, mas eu não respondi." Foi aí que o pastor lembrou-se do engano e se desculpou por perturbá-lo, explicando que havia tentado falar com a esposa. O homem respondeu: "Tudo bem, deixe-me contar minha história. Eu estava planejando me suicidar no sábado à noite. Antes, porém, eu orei dizendo: Deus, se tu existes, se estás me ouvindo e não queres que eu faça isso, dá-me um sinal agora." Naquele momento o telefone começou a tocar. Eu olhei para o identificador de chamadas e lá estava escrito Almighty God, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que era o nome da igreja. E eu fiquei com medo de atender. Nem sempre podemos saber a importância de um telefonema ou e-mail enviado a um amigo ou até por engano a alguma pessoa. Não se chateie se de repente perceber que fez por engano. Deus nunca se engana. A reflexão é interessante, não apenas como uma história, mas sobretudo o que ela pode suscitar dentro de nós. Aquele homem, naquele momento, ele identificou que o telefone ter tocado, e ainda mais com o discador de chamada dizendo Deus Todo-Poderoso, e ele tendo pedido a Deus que se pronunciasse, aquilo tudo para ele teve um significado de continuidade da vida, de superação, de estrada a ser percorrida. Cabe agora a nós examinar de quantas vezes o telefone toca para a gente e a gente não dá importância. Essa é a primeira reflexão. Alguém pode dizer: mas eu nem telefone tenho. E aí abrimos para o campo da divagação intelectual positiva. Não estou falando do telefone aparelho, eu estou falando do chamado divino. Quantas vezes nós somos convidados a pensar e repensar, porque algo ou alguma coisa, alguém ou alhures, está vindo um chamado para nós. Todos nós dizemos: eu tive uma intuição. Mas todos nós temos intuição o tempo inteiro. Mas junto com a intuição nós também temos inteligência, temos raciocínio, temos o caminho para pesar, ponderar, analisar e concluir. Mas será que nós temos a atenção voltada sequer para ao menos agradecer alguma coisa que surgiu e que fez com que mudasse algo que poderia ter sido desastroso em nossa vida? Será que a gente está tão aberto para entender os códigos da vida? E coloca aqui vida com V maiúsculo. Mas eu não acredito em Deus. Sim, mas você está vivo, sim ou não? Estou vivo. Se você está vivo, você já tem que acreditar em alguma coisa. Porque por mais que a ciência tenha procurado conexões neurais, conexões e interações meramente fisiológicas para justificar o fenômeno da vida, até hoje algo transcende tudo isto. E nessa transcendência chegamos ao ponto de que somos algo além de matéria. E se eu sou algo além da matéria, algo além da matéria também rege a minha vida. Óbvio que alguns psicólogos entram para o campo sutil
do dizer que são reflexões, e essas reflexões ganham permanência no éter, no espaço, no fluido cósmico, no fluido universal, na realidade carece de sustentação, porque são algumas coisas extremamente pontuais, elas são extremamente direcionais e ainda por cima são por demais objetivas. Onde então estaria este acaso, se é que é o nome que a gente queira dar? Mas pouco importa se eu acredito em acaso com A maiúsculo, V com V, vida com V maiúsculo, Deus com D maiúsculo, ainda que eu diga que eu não duvide e eu duvide de tudo, eu vivo. Obrigado. E quem vive não pode negar a vida. Eu posso negar qualquer coisa, menos de que esteja vivo. A primeira grande surpresa que a gente tem quando desencarna é esta: mas peraí, eu não morri, mas o corpo não reage. Então a vida que eu pensei que era do corpo, ela vai continuar comigo, mas eu não acredito nisso. Não tenha pressa, porque uma hora você vai se deparar com essa situação. Então a pressa nesse caso nem seria tão interessante. Simplesmente aguarde, porque a sua surpresa será maior ainda. Eu que duvidei o tempo inteiro, a vida não duvidou de mim nenhuma vez. Mas a vida toca para a gente o telefone o tempo inteiro. Quando eu comecei aqui hoje pela manhã, disse: será que nós nos lembramos de agradecer pelo dia maravilhoso que está aí? Será que a gente faz isso? A gente não faz. Será que a gente abrir os olhos e perceber que a vida continua, isso até hoje é tão insignificante que a gente não se dá conta de agradecer? Será que a vida nos chamando o tempo inteiro? Por exemplo, quando a gente tem fome, ninguém precisa mandar nenhum recado. A própria vida se encarrega de dizer: olha, está na hora de se comer alguma coisa. Quando a gente começa a conversar, descobrir determinadas situações da vida, nós vamos descobrir que lá por trás de tudo existem avisos. Muitos avisos agradáveis: um sorriso de uma criança, uma palavra de uma pessoa despretensiosa dando-nos um conselho, contando uma história. Muitas vezes a gente observando uma paisagem, uma beleza, alguma coisa inusitada, um motivo de sorrir, um motivo de diversão. Tudo isso é convite da vida. Mas outras vezes também somos chamados de forma diferente. Somos chamados através de uma dor, por exemplo. Ontem eu tinha ido a um banco e na hora que eu conversava com a pessoa que estava me atendendo, ele do nada olhou para mim e disse assim: olha, eu não vou lhe contar, mas eu estou com uma dor de cabeça. Eu disse: dor de cabeça? Ele disse: mas não é uma dor de cabeça comum, é uma dor de cabeça que de tempos em tempos dá e agora está dando com muita frequência. Olha, ele não tinha que puxar esse assunto comigo, ele estava afinal de contas digitando e preparando, e já tinha mais 2 pessoas conversando com ele. Eu não sei nem como é que ele dava conta de 3 casos ao mesmo tempo, mas ele estava lá e falando. Ele disse: mas é uma dor que pega aqui nesse tendão e ela entra. Eu digo: entra como? Ela pega aqui e começa a travar o tendão e entra. E antigamente eu sentia de um lado e agora eu estou sentindo dos 2 lados. Eu disse: olha, eu não sei em você, mas quando eu sinto essa dor, é sinal de que minha pressão está alta. Aí ele falou, disse: agora que eu me lembrei de que o médico disse que eu não podia parar de tomar remédio e eu não tomo. Eu tenho remédio aqui no bolso, mas eu não tomo, eu não quero ficar dependente de remédio. Bom, você não precisa depender de remédio, mas isso é um sinal perigoso, a última vez que eu fui lá foi porque eu passei mal e ele disse que não sabe por que eu não tive um infarto. E se eu tivesse tido, ele disse que era fulminante. Eu digo: nem assim você está tomando remédio? Ele disse: mas eu tenho aqui no bolso. Aí já foi tirando e tomando. E na hora que ele termina de tomar o remédio, ele diz assim: e o pior de tudo é que ele disse que eu não posso comer todo tipo de comida. E eu como tudo como se eu não tivesse nenhum problema. Eu digo: a vantagem é que se você morrer, pelo menos você morre de barriga cheia, né? Aí disse: não, Deus me livre. Pois é, Deus está te mandando um recado, já mandou um médico, já mandou uma ameaça, agora já te põe uma dor que na maioria das pessoas é de um lado, e você já está nos 2 lados, e você ainda acha que não deve tomar remédio nem nada? Já tomei. Eu digo: sim, tomou hoje e amanhã? Amanhã eu vou tomar de novo, para se livrar da dor de cabeça. Não, esse remédio é para dor de cabeça? Não, esse remédio é para pressão. Eu vou ter que me cuidar mesmo, eu estou vendo que o negócio está ficando sério.
E aí isso, um chamava, mas fulano, olha isso aqui para mim, espera aí que eu estou aqui atendendo um cliente. Não, mas isso aqui tem um outro cliente esperando. E ele, eu digo, meu Deus do céu, com hipertensão, ao ponto de estar doendo, ele não está nem aí para os avisos, ou seja, o telefone estava ali tocando o tempo todo. Para, toma o medicamento, faz teus exercícios, faz o que é necessário. Quanto tipo de telefonema como esse a gente recebe todo dia? Tem um amigo aqui presente que ele diz que não acredita em Deus, até hoje, é teimoso, ele tenta até não querer mais. Pense no indivíduo teimoso. Aí um dia, ele está aqui, ele está me ouvindo, ele já baixou até a cabeça, quer dizer, ele vai falar de mim de novo, pois é. Aí quando foi um dia, segundo ele gostava de tomar uma chamada, para o nordestino a gente sabe o que é isso. Aí um dia a filha dele, pequenininha, aniversariou, e ele caiu na bobagem de perguntar, e o que é que você quer de presente? Ele disse, eu quero que papai não beba nunca mais. Olha aí, olha o telefonema. Pelo menos ele atendeu o telefonema e disse, tá bom minha filha, eu vou lhe dar esse presente. Até hoje ele agradece por esse telefonema. São telefonemas para entrar na simbologia da história que a vida nos faz o tempo todo. Quantas vezes a gente está morrendo de preguiça e vem aquele telefonema e diz, está na hora de levantar. Aí a gente já contrapõe logo, levantar para quê? Diz, para fazer o que está perturbando o seu juízo. E aí a gente quer ficar deitado, aí nem descansa a cabeça e nem faz, aí depois tem duplo remorso, porque não fez e porque poderia ter feito. Nós recebemos chamadas do divino aqui com letras maiúsculas também, nós recebemos constantemente chamadas. Quantas vezes nós que aqui estamos, um dia disse assim, eu não vou ao leão hoje. Muito bem, você não vai, por que você não vai? Ah, eu não vou porque eu não vou. Pronto. Que legal, isso é chamada do divino. É uma chamada para você refletir por que você está indo. Para que você está indo? Qual é o sentido de você ir ao leão? Ir por obrigação? Não. E aí a gente diz, não, mas isso é coisa do demônio para a gente não ir para um lugar bom. Não, não é coisa do demônio, é um aviso. Não vá. Para você pensar, por que eu não vou? Tem pessoas que poderiam ajudar aqui mesmo no leão. Vem, mas não ajudam. Por quê? Não, porque eu estou querendo um convite impresso com papel, com canetinhas de ouro e tal. Aí está russo, porque ele já está dizendo, vá, você vem, você está aqui, está vendo as pessoas fazerem. Não quer fazer? O chamado é para você, se atende, se você quiser. E aí o título da mensagem, da história que foi lida, é Deus nunca se engana. Está ruim, porque se ele nunca se engana, quem está se enganando somos nós. A gente que não está querendo pegar o telefone, está com medo, porque tem muita gente que morre de medo. Tem gente que já diz aqui nas entrevistas, eu morro de medo de vir aqui ao leão. Aí você pergunta por quê? Porque você não é espírita? Não, eu nasci inclusive numa casa espírita. Então por que é que você tem medo? Tem medo de ver espírito? Não tem problema não. Se eu ver ou se eu não ver espírito, não tem problema. Então você tem medo do que aqui? Eu tenho medo porque a gente fica sabendo mais coisas, e quando a gente não sabe, a gente pode alegar que não sabe. E quando sabe, a gente alega o quê? Eu disse, pois é, com esse medo você acha que você está indo para onde? Você está atendendo a que chamado? Para que lugar você quer se dirigir? Eu estou falando aqui no Leão, mas isso vale para qualquer lugar. Para quem for de qualquer religião, que tipo de convite a gente recebe? Por que a gente vai? Eu vou à igreja porque eu tenho que ir tantas vezes por ano. Porque eu aprendi com minha mãe, com meu avô. Quer dizer que você nem sabe ainda por que você vai na igreja? Você vai porque seus ancestrais iam. E o que isso é bom para você? Eu vou para o leão porque desde pequeno que eu vou para o leão. Eu tiro por mim, na minha casa eram os 6 irmãos e todo mundo participava de todos os eventos, mas nem por isso todo mundo faz palestra. Tenho irmãs que, se disser assim, hoje você vai ali em cima, só dá bom dia para o pessoal, prefere desencarnar do que vir. E daí? Não tem problema, desde que você atenda de uma outra maneira. Eu vou fazer isso, eu prefiro fazer isso, mas faça. O problema é que a gente diz, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não tenho disposição para aquilo outro. E a pergunta é, e o que é que você está disposto a fazer? Como é que você está disposto a colocar em prática o que você aprende? Seja lendo, ouvindo, observando, porque nós aprendemos o tempo inteiro.
No dia que a gente deixa de aprender, a vida deixa de fazer sentido. Aprendizado é algo que tem um valor indefinível de tão grande dentro das nossas vidas. Mas o valor, ele se quantifica bem na hora que você usa o seu aprendizado para fazer a sua vivência. É o chamado do telefonema de um Deus que não se engana nunca. Ele nos convida, vamos a um templo, vamos fazer uma boa leitura, vamos descansar na hora de descansar e vamos trabalhar na hora de trabalhar. Não vamos cumprir tarefas apenas porque temos a obrigação, sobretudo façamos com prazer. E ainda que não tenha prazer, façamos com alegria, porque hoje é tão ruim a gente não ter o que fazer. É tão ruim a gente não poder servir. É tão ruim a gente se sentir inútil. Cada uma pessoa pode ajudar de alguma forma alguém, em alguma hora, em algum local, de alguma maneira. Por que a gente às vezes demora tanto a atender esse telefonema? Para terminar, na época que eu era menino, que já contei isso aqui, em que eu tinha que assistir missa todos os dias. Na minha época era meio que obrigado a isso, por conta de um colégio católico que eu frequentava. Eu era um discordante de todo mundo. E as pessoas perguntavam por quê? Porque você era espírita? Eu disse não. Porque a parte mais interessante que eu assistia na missa era o sermão. E era tão pesado o termo sermão, que todo mundo usava a expressão sermão como sendo uma coisa ruim. A gente sabe, pois eu detesto o sermão. Eu digo, pois para mim a única parte interessante, porque o resto é tudo igual. A única parte que é diferente é o sermão, que cada vez ele pega um texto e comenta, e às vezes diz umas coisas que eu não concordo. Mas é interessante como as pessoas conseguem tirar de um texto outras ilações. Mas eu era um caso perdido. As pessoas dizem, você nem católico é, e vem dizer que a pior parte da missa é a melhor. Eu digo, pois para mim é a melhor. Porque o restante, com todo respeito, era tudo igual. Tudo, absolutamente tudo era igual. Há tanto que no começo, logo nos primeiros anos, a missa que era ensinada lá no colégio era em latim. Eu não sabia latim, mas eu sabia decorar tudo que era dito, de tanto ouvir todo dia, todo dia, todo dia. Ou seja, nada daquilo era interessante. O interessante era exatamente na hora que o padre dizia, agora vamos ler aqui um texto do Evangelho de Jesus. Aí essa parte me interessava. Depende muito do nosso foco da vida. Não é que todo mundo tenha que pensar igual, ou achar que o sermão, ou que isso ou aquilo é melhor do que o outro. Pouco importa, o que você acha que é de melhor, use bem, seja o que for. Use bem, de bom sentido, atenda esse telefonema do divino. Nós somos chamados absolutamente para todos. Se você tem um impulso de ajudar alguém, ajude. Ah, mas se eu ajudar e ela não quiser, ajude. Ah, mas se eu for e a pessoa, ajude, faça. E não é fazer a sua parte e o outro que não quiser, problema dele. Não, faça a sua parte e faça o melhor possível. Porque o mundo espera por isso. Até mesmo em imagens ruins, às vezes a gente vê filmes em que a pessoa quer fazer, mas ela tendo interesse, recebe um não e insiste até conseguir. Mas com o bem nós somos muito tímidos. A gente vai fazer alguma coisa boa, recebeu alguma rejeição, a gente já desiste. Ah, eu ia fazer o bem, agora já era. Não, se você ia fazer o bem, faça. Continue. Aqui no nosso brechó, recentemente, uma pessoa ficou extremamente ofendida porque queria estacionar num lugar e não era o recomendável, porque bem em frente ao brechó a gente privilegia pessoas que têm dificuldades de locomoção. Mas a pessoa não entende isso. Ah, mas eu já faço a caridade de vir aqui e você ainda quer me impedir de estacionar aqui? Muito bem, já que você já faz a caridade, faça a caridade de deixar o lugar desocupado para quem precisa. Nós às vezes perdemos o grande convite divino de sermos bons. Eu não preciso ser bom objetivamente para uma pessoa em uma única situação. Controlemos-nos, sejamos bons para tudo e para todos, principalmente quando eu digo eu sou bom, eu sou caridoso, eu já faço isso bom. Então faça, demonstre, não diga, olha, isso aqui a gente reservou para uma pessoa, ah, desculpa, eu não tinha percebido, e muda de lugar.
É tão interessante como a gente rejeita determinados convites para que a gente pondere, e não é ponderar no evangelho do outro, é no evangelho da tua vida. O divino está em você, e quando não está em você, vem sua filha e lhe pede um presente de aniversário para você acorde para ele. É assim que funciona. Vamos agora fazer a nossa prece, nosso relaxamento. Vamos ficar bem leves, bem descontraídos, bem soltos. Tirar sobrecargas do corpo. Ouça tudo que esteja constrangendo o nosso relaxamento. E também coloquemos a nossa mente tentando ouvir o telefonema divino dizendo: bom dia. E o Espírito do bem, o Espírito do amor está ali a dizer para nós: estamos com você, estamos contigo, esteja bem, confie, nós estamos aqui para te ajudar. O nosso telefonema é para que você esteja bem, para que você fique bem, para que o bem se instale profundamente na sua alma. Mas é preciso que a gente abra as portas da vida, do corpo, da alma, do coração, para que este bem enorme se aloje na profundeza de nossa alma, e a gente sinta de repente como que um leve rocio, um arrepio suave, a nos dizer: que bela companhia tenho agora. São amigos especiais que cada um de nós temos, e que nesse instante nos dá um beijo, nos abraça, nos conforta e sussurra no nosso ouvido: não tenha medo, eu estou aqui com você. Deixemos que tudo isto de bom apodere-se de nossa vida. Permitamos-nos felicidade, felicidade, harmonia, felicidade. Deixemos-nos embalar pelas ondas sutis da felicidade. Somos felizes, se quisermos. Temos tudo para a felicidade, porque Deus assim nos fez. Este é o momento de pensarmos no melhor, de pensarmos nas coisas boas. E se ainda não conseguimos, reflitamos, tentando atender esse telefonema que nos diz: acorde, desperte, venha para os braços da harmonia. Acorde, desperte, venha para a felicidade. Nós estamos prontos para aceitarmos a mudança maior em nossas vidas, trocar tudo de desagradável pela felicidade. E não nos incomodemos que os outros se incomodem. Sejamos felizes, estejamos felizes, levemos em nós felicidade. Nós já fomos tão felizes quando crianças. Como o telefone a nos dizer: se você já foi feliz, você tem tudo para voltar a ser feliz. O telefone nos convida para que estejamos bem. O telefone do mundo espiritual superior nos diz: Deus, Pai de sabedoria infinita, ser que nos alcanças em lugares que sequer desconhecemos, que sequer visitamos, mas que são mundos dentro do nosso mundo. Deus, Tu nos alcanças não apenas pela emoção, mas também pela razão. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de levarmos em nós felicidade. Felicidade de nos vermos, de nos cumprimentarmos. Felicidade de estarmos vivos e de termos oportunidades de engrandecimento.
Deus, envolve-nos como envolve, Senhor, a todos aqueles que pedem preces, vibrações, a todos aqueles que aqui já estiveram encarnados e que hoje, como desencarnados, também esperam mais um pouco do bálsamo do Teu amor. Deus, favorece-nos, Senhor, com o reconhecimento da felicidade, e que esta felicidade se instale em nós. Os amigos espirituais já nos envolvem de há muito, e os nossos amigos magnetizadores colaboram doando as suas energias para nos envolver a todos. Pudéssemos ver, assistiríamos a um dos mais ricos e belos espetáculos que a visão psíquica pode nos oferecer. Chuvas, não de águas nem de gotas, chuvas de bênçãos, chuvas de energias reconfortantes, chuvas que vêm do alto, que partem em todas as direções, envolvendo-nos e fortalecendo-nos. São muitas energias em favor de cada um de nós, cabendo-nos apenas absorvê-las, retê-las e vivermos em etapas interiores de felicidade. Inspiremos profundamente, absorvendo a parte mais física destas energias, e expiremos com gratidão. Inspiremos e retenhamos um pouco o ar e liberemos com gratidão. Inspiremos como quem absorve toda a energia boa à disposição de cada um. Retenhamos e liberemos com gratidão. Inspiremos, retenhamos, agradeçamos. Continuemos repetindo o exercício de inspirar, reter um pouco e agradecer. Mas consociemos a isto uma oração de agradecimento. E fiquemos em oração enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas. Sigamos orando.